Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvir estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Santa Quaresma, meus amigos, e neste domingo com o Evangelho da Transfiguração. E diz-nos o Evangelho que Jesus subiu ao alto monte, acompanhado por 3 dos seus amigos, por Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se diante deles. Este episódio evangélico não é apenas uma recordação do que aconteceu. É algo que pode e deve continuar a acontecer com cada um de nós e nesta Quaresma mais precisamente. Vejamos, Jesus sobe com aqueles 3 amigos, Pedro, Tiago e João, que várias vezes nos Evangelhos nos aparecem assim mais próximos de Jesus. E sobe a um alto monte. Como nós sabemos, em toda a Bíblia Sagrada, o subir ao monte tem muito a ver com a aproximação de Deus e a aproximação com Deus, e por isso também naquele momento aconteceu com aqueles discípulos de Jesus. Jesus também subia por vezes aos montes para orar, como os Evangelhos nos indicam. Desta vez levou aqueles 3 amigos. E curiosamente, como estou a falar também particularmente para famílias, vão 2 irmãos, no caso de Tiago e João, além de Pedro. E esta subida ao monte é um apelo para que nós o façamos agora também com Jesus. Isto é, mesmo que vivamos na planície, na nossa cidade, vila ou aldeia, todos os dias, o monte é sobretudo uma elevação espiritual. Isto é, que haja no nosso dia-a-dia algum momento em que com Jesus Cristo subamos ao monte e estejamos naquele lugar onde Ele sempre nos coloca, ou seja, numa relação mais íntima com o Pai. Como sabemos, essa oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é ela que resume todo o sentido da oração cristã. Jesus ensina-nos a subir ao monte para estar com Ele, e estando com Ele, estarmos com o Pai. Daí que este apelo é para hoje. Não é apenas, que eu dizia, uma recordação de algo que aconteceu com aqueles discípulos, mas é algo que pode e deve acontecer connosco hoje, aqui nas comunidades, nas famílias, nas profissões, nas escolas, no dia-a-dia. Haja sempre algum momento em que nós subamos como aqueles 3 discípulos com Jesus ao monte. E se isso acontecer, também acontecerá o seguinte, ou seja, que nós havemos de ver Jesus a outra luz, com aquela luz que lhe vem do Pai e que Ele infunde em nós e que o faz transfigurar-se aos nossos olhos. Porque agora esta luz de Cristo, que nós já sabemos ressuscitado, expande-se por todo o lado. Mas é preciso que nós a vejamos como eles a viram, isto é, subindo ao monte na oração, para que depois irradie no nosso dia-a-dia e em todas as circunstâncias. É este o apelo que fica para esta Quaresma e para este domingo, concretamente, da transfiguração do Senhor, ou seja, que saibamos subir com Ele ao monte da oração, para lá ouvirmos também a voz do Pai, que o indica como o seu Filho muito amado, e depois, com esta presença, com esta consciência, com esta visão nova das coisas a partir de Jesus transfigurado, a nossa vida se transfigura também. Santo Domingo, Santa Quaresma.